Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente conversa com o companheiro Walter Pomar, do Diretório Nacional do PT, que comenta a decisão do Diretório Nacional do Partido da última sexta-feira, que ratificou a decisão do PT da cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, em apoiar um candidato bolsonarista para a prefeitura da cidade. E Walter comenta também as discussões em torno do plano de reconstrução e transformação do Brasil que vão se dar ao longo dessa semana. O companheiro Gilderley Soares, da direção do PT do Rio Grande do Norte, nos informa o cenário político e eleitoral potiguar para as eleições de 2020. E os estudantes Lucas Rainer, Gabriela Frison e Ana Flávia comentam para a gente sobre o Dia do Estudante. E estudantada, a gente começa a edição de hoje falando com vocês. Dia do Estudante, dia 11 de agosto de 2020, acontece em meio a uma pandemia, em que aqui no Brasil, até o dia de hoje, já matou cerca de 101.270 pessoas. E em meio a esse desastre, a esse genocídio potencializado pelas políticas do governo Bolsonaro, a gente enfrenta agora uma discussão sobre possibilidade de retorno das aulas presenciais. Ao mesmo tempo em que os estudantes e professores enfrentam todas as dificuldades da falta de apoio e a pressão para que se realizem aulas com o chamado ensino remoto, havendo imensa falta de apoio de tecnologia, sem falar na recente informação dada esta semana pelo MEC de que vai cortar as verbas da educação para o ano de 2021. Pois bem, companheirada, o que é que vocês, Gabi, presidenta do Grêmio do IF Sapucaia e também da direção da UBS, Lucas Rainer, da direção da UNE, e Ana Flávia, da coordenação geral do DCE da UFERSA, no Rio Grande do Norte, falam pra gente? Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar. Ninguém tira o trono do estudar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Olá, em especial, para os estudantes petistas que nos acompanham. Amanhã é dia 11 de agosto e nada melhor do que começar essa saudação com um trecho dessa música, O Trono do Estudar, que marcou a nossa primavera secundarista em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade e contra o golpe, né? Amanhã é o dia do estudante, né? E não diferente dos nossos outros dias, dos outros dias da nossa vida que somos classe trabalhadora, é um dia de muita luta. E é um dia também de muita memória dos nossos avanços e conquistas no movimento estudantil. A gente sabe que o governo genocida e miliciano de Bolsonaro tem se aproveitado da morte de milhares de pessoas para implementar o seu projeto ultraliberal, né, de retirada de direitos da classe trabalhadora, de arroxo salarial, de desmonte e de ataques constantes à educação pública gratuita e de qualidade. Prova disso é, por exemplo, o modelo improvisado que o MEC lançou aí de aulas remotas. O MEC tem feito essa imposição para as nossas universidades, principalmente, para aderirem a essa modalidade improvisada, sem nenhum debate crítico profundo sobre os danos desse improviso na educação pública, os danos sociais e os danos pedagógicos também. Até porque esse modelo improvisado, ele faz parte de um projeto que visa precarizar a nossa educação, né? Então, por isso que a gente costuma muito falar, a alternativa, entre várias aspas, colocada pelo governo, ela não deve se confundir com a nossa alternativa, com a alternativa do movimento estudantil. Então, nós não podemos, em momento algum,
fazer uma postura adesista, totalmente adesista a esse tipo de ensino remoto que o MEC vem jogando, sem fazermos nenhum debate crítico e profundo sobre os danos disso e as consequências disto para um momento futuro da nossa educação, né? Muitas universidades que têm experimentado esse tipo de ensino remoto, como é o caso da UFESA, têm visto experiências desastrosas, né? Na UFESA, a gente adotou um modelo de semestre suplementar opcional e excepcional, no qual se matricularam mais de 4.000 estudantes e que terminou com 36% de trancamento de matrícula. Então, a gente já tira daí que foi completamente desastroso. E para completar, a gente é pego com mais um anúncio de corte nas nossas universidades e institutos federais. O MEC acabou de anunciar um corte de 1,4 bilhões no nosso orçamento do próximo ano. Então, a tarefa dos estudantes, no dia de amanhã e nos dias vindouros, não será outra a não ser organizar o máximo de estudantes possíveis para derrubar esse corte que foi anunciado, né, de 1,4 bilhões, para derrubar também a emenda constitucional 95 e para debater de forma crítica, para barrar essas experiências que estão querendo nos empurrar a goela abaixo de atividades remotas. É preciso debater inclusão digital, é preciso debater permanência, de forma a chegar em todo mundo. E ao passo em que a gente faz essas lutas, é preciso também apontar para a derrubada desse governo. Ao passo em que a gente diz que é preciso aumentar o orçamento do PENAS, que a experiência do semestre remoto na UFESA não deu certo, foi desastrosa, é preciso que a gente dialogue essas pautas com a pauta do Fora Bolsonaro, de que é preciso que tenhamos eleições presidenciais o quanto antes e com Lula tendo os seus direitos de ser candidato, né? Então, essa é uma das nossas pautas centrais. Então, a nós não resta uma outra saída a não ser se organizar, a não ser fazer luta. Vamos embora, que esperar não é saber. Porque quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então, fica aqui o chamado para nos engajarmos na luta e também a nós que somos estudantes petistas de aproveitarmos esse momento para disputar o petismo na base, para construir um clima de futuramente a gente conseguir montar núcleos de estudantes petistas nas nossas universidades e nos nossos institutos federais. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Bom, sem dúvidas, o dia 11 de agosto é um dia muito importante, não só por marcar o Dia do Estudante no Brasil, mas por ser também o aniversário da União Nacional dos Estudantes, que esse ano completa 83 anos. Então a gente tem mais do que nunca uma luta muito importante para ser feita, não só no dia 11, mas pelos próximos meses, pelos próximos anos, porque a situação do Brasil hoje é muito grave e os estudantes, obviamente, têm tido um papel muito importante no protagonismo contra o governo Bolsonaro, fazendo essa oposição e conduzindo muitas mobilizações, como foi no passado, os dias 15 e 30 de maio e também outras mobilizações. E diante de todo esse cenário, a gente tem que reforçar sempre que o papel dos estudantes como já disse Florestan Fernandes muito lá atrás, né, que ou os estudantes se identificam com o destino do seu povo, com eles sofrendo a mesma luta, ou se dissociam do seu povo e, nesse caso, serão aliados daqueles que exploram o povo. Então, obviamente, esse Dia do Estudante é um dia muito importante para a gente conseguir refletir sobre todas as nossas tarefas e desafios que a gente tem pela frente, né? A pandemia do coronavírus agravou muito as desigualdades sociais no Brasil e isso se reflete também dentro da universidade, através da implementação do ensino remoto, que pode culminar numa evasão massiva da classe trabalhadora desse espaço, né? Então, a gente precisa mais do que nunca conseguir acumular ainda mais forças e construir uma maioria que não só defenda a educação, mas que defenda o conjunto dos direitos sociais e se movimente, né, nas ruas quando for possível e que esteja constantemente denunciando o caráter desse governo. Então, sem dúvidas,
a gente tem tido uma atuação muito importante do movimento estudantil, com as suas limitações também, né? E justamente por isso que a gente caminha cada vez mais, né, num diálogo muito positivo de toda a juventude do PT, para que a juventude do PT também possa dirigir o movimento estudantil brasileiro, possa dirigir a UNE, possa dirigir a UBS, porque a gente sabe, né, que o legado que a gente tem em defesa da educação e das nossas conquistas, ele precisa ser preservado e, para além disso, né, a gente precisa de um horizonte ainda maior, ainda mais firme para retomar a construção de uma educação democrática e popular. Então esse tem que ser o nosso horizonte hoje, né? Que os estudantes consigam cada vez mais acumular forças, que a rede do movimento estudantil funcione e a gente consiga envolver cada vez mais estudantes, né? Não só como indivíduos, mas como sujeitos políticos da história, que nesse momento tem um papel crucial de denúncia do governo Bolsonaro, de derrubada desse projeto neofascista e de retomada da construção de um projeto democrático popular, não só de educação, mas de país, né? É para isso que a gente está aí lutando, é para isso que a gente está aí construindo muita luta política e, sem dúvidas, é isso que a gente vai conseguir fazer através da nossa movimentação e da luta dos estudantes em conjunto com a luta da classe trabalhadora. Oi, pessoal, aqui é a Gabriela Frison, do Rio Grande do Sul, presidenta do Grêmio Estudantil do IFSU de Sapucaia e agora diretora de assistência estudantil da UBS. Estou aqui para fazer uma saudação a todos os secundaristas do Brasil pelo nosso dia, o dia de amanhã, porque se tem uma classe que sabe fazer resistência são os estudantes, então feliz Dia dos Estudantes! Essa data que a gente vai comemorar com muita luta, com uma agenda cheia de mobilização, porque as nossas pautas são grandes e estamos correndo para que elas sejam atendidas, né? Então, a começar pelo novo e permanente Fundeb, que é uma das grandes lutas da juventude atualmente, que nós estamos encaminhando, está sendo encaminhado agora para o Senado, para ser votado, e vai ser um dia de muita mobilização para pressionar os senadores para apoiarem a nossa causa, que se conseguirmos aprovar vai ser um marco enorme. Nós também estamos com uma outra luta, que é referente à situação do ensino agora na pandemia. A gente tem aí o ensino remoto, que está em todas as escolas, estaduais, privadas e agora federais também, que está sendo uma grande dificuldade, né, para a juventude da classe trabalhadora, que não tem, às vezes, os equipamentos tecnológicos que precisava para acompanhar os estudos em casa. Então, a gente está também na mobilização para exigir do governo que faça inclusão digital efetiva, que não é dar 3G e celular para o estudante acompanhar as aulas no celular. Isso aí não é inclusão digital, isso é fazer de conta. A gente quer computador, a gente quer internet, quer auxílio e conectividade para os estudantes. E queremos que seja garantida a soberania da educação pública, gratuita e de qualidade, né? E não vamos aceitar que defasem as nossas escolas, que precarizem o nosso ensino, que fechem as portas do futuro acadêmico para a classe trabalhadora, porque é isso que tem acontecido. Como os jovens não conseguem acompanhar a escola, a evasão dessas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade socioeconômica, a evasão delas é garantida em praticamente todos os estados, tem estudos que apontam. Então, não vamos nos calar enquanto a isso e também não vamos aceitar que a solução para isso seja colocar os estudantes nas escolas para se exporem ao vírus, para exporem suas vidas. Já temos mais de 100 mil mortos no Brasil, as nossas escolas não podem virar abatedouros. E para cada secundarista aí que estiver me ouvindo, amanhã é o nosso dia e a gente vai seguir lutando juntos pelos nossos direitos. Até a próxima, gente. Valeu, turma. Obrigado. Bom dia de luta dos estudantes para todas e todos vocês. E companheiro Gilderley Soares, da direção do PT no Rio Grande do Norte. Companheiro, a gente soube que esse fim de semana teve reunião do diretório do PT, que discutiu as eleições municipais e tratou da política de alianças. Gil, você pode comentar um pouquinho para a gente como é que está o cenário eleitoral aí no Rio Grande do Norte, também essas decisões mais recentes que o partido tomou e qualquer perspectiva para as eleições municipais de 2020? Olá, companheiros. Olá, companheiras. No Rio Grande do Norte, atualmente o PT dirige 3 prefeituras: Currais Novos, Caiçara do Norte e São José do Seridó. Essas 3 cidades vão disputar a reeleição. Além disto,
temos atualmente cerca de 40 vereadores e vereadoras. Essa será a primeira eleição que disputaremos aqui no Rio Grande do Norte, estando à frente do governo estadual, com a companheira Fátima Bezerra. Óbvio que isso trará suas vantagens, mas também trará seus desafios. Um dos desafios é como transformar o fato conjuntural do PT estar à frente do governo estadual para potencializar um crescimento eleitoral do PT. Para isso, o partido precisa de uma linha política correta e de um salto organizativo. Se nós formos sinceros, estamos um pouco longe disto. Neste sábado, dia 8 de agosto, tivemos uma reunião do Diretório Estadual do PT. O debate girou em torno da deliberação sobre políticas de aliança. Nós da E, juntamente com os companheiros e companheiras da EPS, apresentamos uma proposta que vetava alianças com o PSDB, DEM e outros partidos de direita. Essa proposta foi rejeitada e foi aprovada uma resolução que não cita esses partidos. Na prática, abrindo espaço para aliança com eles, como já se configura em várias cidades aqui do nosso estado. Se a eleição fosse hoje, o PT teria cerca de 30 candidaturas petistas disputando o executivo municipal. Também tem cerca de 35 cidades que o PT apresentará candidatura vice. Outras 31 cidades, o partido ainda não definiu, ainda existe uma indefinição sobre qual será o caminho que o partido vai adotar. As demais cidades, o partido não possui diretório organizado. Temos atualmente contabilizados cerca de 690 pré-candidatos e pré-candidatas proporcionais nas diversas cidades aqui do Rio Grande do Norte. Número ainda pequeno, precisamos colocar o partido para ampliar essa quantidade de pré-candidatos a vereadores e a vereadoras. Nós da E temos apresentado candidaturas proporcionais em cidades como Natal, Mossoró, Ceará-Mirim e outras cidades do interior do Rio Grande do Norte. Também estamos apresentando o companheiro Zula Lamar, que vai disputar a Prefeitura de Ouro Branco. Então, esse é um pouco da conjuntura do Rio Grande do Norte. Valeu pelo informe, muito obrigado, companheiro Gilderley. Pessoal, na sexta-feira, o companheiro Walter Pomar fez um informe da reunião do Diretório Nacional do PT. A gente disse que hoje, segunda-feira, voltaríamos a falar de alguns assuntos daquela reunião. E o Walter comenta a decisão por uma pequena maioria do Diretório Nacional do PT na sexta-feira, que homologou, que ratificou a decisão do PT de Belford Roxo, cuja decisão foi recursada e chegou à direção nacional, que trata de apoio a um candidato bolsonarista. E, companheiro Walter, queria que você começasse comentando essa questão para a gente. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, o Diretório Nacional do PT reuniu-se semana passada e vai voltar a reunir-se no dia 17 de agosto. Oficialmente, na pauta está o programa de transformação do Brasil. Mas eu espero que também estejam dois outros assuntos: a eleição em São Paulo e a eleição no Rio de Janeiro, mais exatamente na cidade de Belford Roxo. E é sobre isso que eu queria começar a falar. Como já foi explicado no programa anterior, o Diretório Nacional do PT aprovou por 29 votos a favor, 25 votos contra e 11 abstenções, o Diretório Nacional do PT homologou uma decisão tomada pelo Diretório Municipal do PT de Belford Roxo, que decidiu apoiar a candidatura a prefeito de um cidadão alcunhado Vaguinho, do MDB do Rio de Janeiro. A Política Nacional de Alianças do PT não descarta a possibilidade do PT fazer aliança ou vir a apoiar uma candidatura de outro partido, inclusive de partidos de siglas de centro. Mas a Política Nacional de Alianças, aprovada pelo Diretório Nacional do PT, impede explicitamente a aliança com bolsonaristas. Seja bolsonaristas que estão nos partidos assumidamente bolsonaristas, seja bolsonaristas que estão em outros partidos. Por isso, essa homologação da coalizão com o Vaguinho em Belford Roxo está causando tanta polêmica. Vamos falar claro, o Vaguinho é bolsonarista. Quem tiver dúvida pode ir no YouTube e ver um episódio recente em que Vaguinho confraternizou com um dos mais importantes integrantes do clã Bolsonaro. Walter, vamos encurtar um pouquinho o caminho e trazer aqui para o podcast um trechinho
desse encontro que você mencionou, o trecho que vocês escutam agora é do prefeito Vaguinho, em vídeo, que está disponível em uma consulta simples no Google, no Facebook e também no YouTube. Eu também, senador, quero parabenizar na sua pessoa o seu pai, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu tenho orgulho da deputada Daniela fazer parte do governo do seu pai, porque também é um presidente que todas as vezes que a deputada Daniela precisa, ele está de portas abertas para atendê-la. Então, leve um abraço a seu pai do povo belforrochense. Portanto, sobre isso não há dúvida. E ainda assim, o Diretório Municipal do PT de Belford Roxo está apoiando esse cidadão, não quer ter candidatura própria, e ainda assim, o Diretório Nacional do PT, por essa estreita maioria de 29 votos contra 25 e 11 abstenções, homologou a decisão de Belford Roxo. Importante, inclusive, ter claro que num Diretório Nacional que tem mais de 90 pessoas, menos de 1/3 aprovou uma resolução que desrespeita a decisão adotada pela esmagadora maioria do diretório acerca da política de alianças. Se você somar quem não compareceu à reunião ou não quis votar, com quem se absteve, com quem votou contra, é mais de 2/3 do Diretório Nacional. Na minha opinião, existem elementos, portanto, para que o Diretório Nacional do PT, na sua próxima reunião, dia 17 de agosto, coloque as coisas de volta no lugar. O PT faz oposição ao bolsonarismo. Não existe argumento municipal ou estadual que nos permita apoiar uma candidatura bolsonarista. É uma contradição imensa. Quais foram os argumentos utilizados na reunião do Diretório Nacional do PT para avalizar esse absurdo? Argumentos mesmo, na minha opinião, nenhum. Foram feitos discursos. O principal discurso foi feito pelo Washington Quaquá, ex-presidente do Diretório Estadual do PT do Rio de Janeiro e atual vice-presidente nacional do PT. Segundo o Washington Quaquá, abre aspas, a política brasileira é absolutamente contraditória. A base da sociedade é pura contradição. Vaguinho é um aliado tradicional do PT. Eu não diria que ele é bolsonarista. Ele é prefeito, é malandro. Se o PSOL estivesse na presidência, ele, Vaguinho, seria aliado do Boulos. Essa turma, que é contra a aliança, adora teorizar a baixada tomando chopp em Ipanema. Fecha aspas. O que eu queria dizer para os ouvintes do podcast é que eu nunca tomei chopp em Ipanema e tampouco teorizei a baixada. E os meus argumentos contra essa aliança, assim como os argumentos dos demais que votaram contra a aliança, não podem ser desqualificados como conversa de bar. Quem se posicionou contra essa aliança na executiva ou no diretório? Rui Falcão, Cícero Balestro, Marcos Socol, Misa Boito, Joaquim Soriano, Maria do Rosário, Tiago Soares, Rosana Silva, Gabriel Medeiros, Moara Saboia, Wilson Oliveira, Tássia Rabelo, Natália Sena, Mariana Janeiro, Sheila Oliveira, Lucinha da MST, Jandira Uerrara, Humberto Costa, Júlio Quadros, Cida de Jesus, Ricardo Ferro, Miziara Oliveira, Raul Ponte, Patrick Araújo, esse, o do podcast, e eu, Walter Pomar. Eu recomendo aos ouvintes do podcast que cobrem do Diretório Nacional que ele divulgue a ata de votação, nominando quem votou a favor e quem se absteve e quem votou contra. Tenho certeza que o secretário-geral nacional do PT, o companheiro Paulo Teixeira, que se absteve nessa votação, deverá saber explicar de público os motivos da sua abstenção. O argumento central utilizado pelo Washington Quaquá na reunião do Diretório Nacional do PT, em defesa da aliança com o tal Vaguinho de Belford Roxo, foi o de que ele não seria bolsonarista, mas sim malandro. Quaquá agregou que Vaguinho seria malandro no sentido carioca da expressão. Eu não conheço Vaguinho, mas sei de suas relações públicas com Bolsonaro. Por outro lado, eu não duvido que ele tenha tido e possa voltar a ter relações amistosas com o PT e com outros partidos. A questão é, por qual motivo Quaquá chama esse comportamento de malandragem e não de oportunismo?
Alguém pode achar que Quaquá, ao escolher o nome malandragem e não oportunismo, está cometendo uma malandragem verbal, no sentido carioca da palavra, buscando tornar o crime mais simpático. Mas eu acho que é mais do que isso. Ao chamar de malandragem a atitude oportunista do Vaguinho, Quaquá presta uma homenagem, consciente ou inconsciente, a reflexões feitas há cerca de 100 anos por Gilberto Freire e por Sérgio Buarque de Holanda, a respeito de como as relações políticas são vistas e como são abordadas pela elite brasileira, e a partir daí, como são vistas e abordadas por parcelas do povo que se submetem ao domínio ideológico das elites. Chamar de malandro um bolsonarista oportunista corresponde ao que fez a Regina Duarte ao dizer que Bolsonaro era um homem dos anos 50, ao invés de dizer que ele é homofóbico, misógino e racista. Regina Duarte, em relação a Bolsonaro, e Quaquá, em relação a Vaguinho, ao adotarem esses termos, convertem uma prática política nefasta, uma postura ideológica que deve ser combatida, numa atitude pessoal, privada, íntima, relacional. E com isso se naturaliza o que deveria ser considerado inaceitável e que por isso mesmo deveria ser combatido pelo nosso partido. Que Regina Duarte faça isso, normal. Que Quaquá faça isso, inaceitável. Agora, que uma maioria relativa da direção nacional do PT, 29 integrantes num diretório que tem mais de 90 membros, que uma maioria relativa da direção nacional do PT ceda a esse tipo de argumento é uma catástrofe, especialmente levando em conta o que ocorreu no país em 2016, quando malandros como Vaguinho mostraram a que vieram e do que são capazes de fazer. Não dá para aceitar que o nosso partido faça alianças com bolsonaristas na eleição municipal de 2020. Não dá para a gente acusar Bolsonaro de tudo que a gente acusa e passar o pano num bolsonarista assumido numa cidade importante como é Belford Roxo. Portanto, espero que o Diretório Nacional do PT, dia 17 de agosto, ache alguma maneira de voltar atrás na decisão adotada e reafirmar o primado da resolução de política de alianças que impede alianças com bolsonaristas. Eu também espero que o Diretório Nacional do PT vote uma proposta que eu apresentei no dia 31 de julho de 2020, que foi apresentada já em 2 reuniões do Diretório Nacional do PT, mas ainda não foi submetida à votação. Trata-se de uma proposta que fiz de que o Diretório Nacional do PT convoque o companheiro Fernando Haddad para ser o nosso candidato a prefeito na cidade de São Paulo nas eleições municipais de 2020. Eu fiz essa proposta ao Diretório Nacional reconhecendo, como é óbvio, que nós já temos um candidato. O método adotado para escolher esse candidato, um colégio eleitoral com algumas centenas de pessoas, foi legalizado pela direção nacional. E também do ponto de vista formal, do ponto de vista da legalidade interna e externa, é irrelevante que o candidato vitorioso tenha vencido o candidato derrotado por uma minúscula diferença. Fosse por um voto de diferença, ainda assim ele seria o candidato do partido. E também do ponto de vista formal, é irrelevante que logo depois um partido concorrente tenha demonstrado ser possível fazer uma prévia aberta a todos os filiados e filiadas, respeitando as determinações sanitárias. Mesmo equivocada, mesmo reduzindo a legitimidade da escolha, a decisão de adotar um colégio eleitoral restrito foi legalizada pela direção nacional do partido. Entretanto, o meu questionamento não é formal. A minha proposta não se baseia no desrespeito ou descumprimento de qualquer regra formal. Aliás, eu sou signatário de um manifesto público apoiando a candidatura do PT à Prefeitura de São Paulo. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma acerca de quem é o nosso candidato. Todavia, se a última palavra do Diretório Nacional do PT nas eleições municipais, valeu isso para Recife, é meu direito, como dirigente nacional do partido, apresentar um recurso político cabendo ao Diretório Nacional do PT acatar ou recusar. Evidente que a campanha eleitoral está apenas começando, o PT tem muita força e pode, falando em tese, levar a candidatura do partido ao segundo turno e pode, inclusive, vencer as eleições,
qualquer que seja nosso candidato. Portanto, embora eu seja pessimista em relação ao que de verdade vai ocorrer, não considero impossível que ocorra o oposto e entendo que devemos fazer todo o esforço para ir ao segundo turno e vencer com quem for o nosso candidato. Além disso, minha posição é de que não existe nenhuma possibilidade de retirarmos nossa candidatura em favor do nome de outro partido. Não importa, na minha opinião, o que digam as pesquisas. E acho lamentável que figuras importantes do nosso partido, ao invés de lutar dentro das instâncias para que, por exemplo, se altere o candidato, estejam desrespeitando as instâncias e o partido, externando publicamente o apoio a uma candidatura de outro partido. Isso posto, na minha opinião, as chances de irmos ao segundo turno e as chances de vencer o segundo turno na cidade de São Paulo serão muito maiores se o nosso candidato for o companheiro Fernando Haddad. Eu, pessoalmente, acho que todo mundo concorda com isso. Aliás, os argumentos contra a candidatura de Haddad à Prefeitura de São Paulo consideram, às vezes, que ele não deve ser candidato a prefeito exatamente porque seu papel seria o de ajudar na campanha em todo o país. Ou seja, o seu papel seria ajudar a ampliar o desempenho das candidaturas petistas em todo o Brasil. Portanto, ninguém coloca em dúvida o potencial eleitoral superior de uma candidatura a Fernando Haddad. Eu respeito os que preferem que o Haddad seja cabo eleitoral pelo país afora e espero que, caso o Haddad não seja candidato mesmo a prefeito de São Paulo, espero que ele se dedique à campanha nacional, contribuindo com nossas candidaturas, inclusive na cidade de São Paulo. Entretanto, acho que não podemos desconsiderar as características que a pandemia e a situação econômico-social do país conferem à campanha de 2020. Características que permitem combinar a campanha em São Paulo com apoiar a campanha nas demais cidades do país. Acho também que não podemos subestimar o impacto político nacional de uma derrota política, não apenas eleitoral, na cidade de São Paulo. Nem podemos subestimar o efeito positivo que terá nas campanhas de todo o país uma campanha politicamente forte em São Paulo. Às vezes se fala também que se Haddad for candidato a prefeito de São Paulo, quer ele ganhe, quer ele perca, isso dificultaria sua candidatura a presidente da República em 2022. Olha, na minha opinião, a gente ainda não sabe ao certo como vai ser 2022. Planos a respeito de 2022 são necessariamente suposições. Além disso, ter um bom desempenho em 2020 é essencial para definir o que vai acontecer depois, seja em 2022, seja antes, se a gente conseguir antecipar a saída do cavernícola. Ademais, não está dado que Haddad venha a ser o nosso candidato em 2022, seja porque nós queremos que Lula recupere seus direitos, seja porque outra candidatura petista pode vir a se colocar. Ademais, Haddad perdeu as eleições municipais em 2016 e foi candidato a presidente em 2018. Portanto, uma coisa não impediria a outra. E ademais, e por fim, se vitorioso em 2020, se virar prefeito de São Paulo novamente, a decisão sobre o que fazer a seguinte é um bom problema, não um mau problema. Enfim, por tudo isso, no dia 31 de julho, eu apresentei ao Diretório Nacional uma proposta para que o Diretório Nacional convoque o companheiro Fernando Haddad para essa tarefa. Se o Diretório Nacional não tomar essa postura, cabe buscar o melhor resultado e fazer o balanço depois. E, nesse caso, se mantida a atual candidatura, espero que o engajamento do conjunto do partido, em especial o engajamento do companheiro Lula, em particular o engajamento do companheiro Haddad, na campanha, na coordenação do programa de governo, consigam nos levar ao segundo turno e à vitória em São Paulo. O quadro nacional exigiria que uma figura como Haddad se dispusesse a usar a plataforma das eleições municipais como um instrumento de disputa nacional contra o governo Bolsonaro. Eu estou absolutamente seguro de que isso será o melhor para o nosso partido. Pois é, Walter. Valeu por essa parte do informe. E agora, companheiro, sobre a discussão em torno do plano de reconstrução e transformação do Brasil. A gente discutiu, né, teve uma apresentação do plano na sexta-feira, feita pelo companheiro Luiz Mercadante, uma discussão sobre esse plano. Eu queria que você, hoje, comentasse um pouco mais no detalhe as discussões em torno do plano, quais as polêmicas, e também o fato da gente ter, até o dia de hoje, até essa segunda-feira, aberto espaço para
realização de emendas a esse texto, que vai voltar à pauta do Diretório Nacional na próxima segunda-feira, dia 17 de agosto. Como os ouvintes do podcast já sabem, no dia 17 de agosto, segunda-feira da próxima semana, o Diretório Nacional do PT vai votar as emendas que estão sendo propostas no dia de hoje ao texto que foi apresentado na semana passada para debate pelo Diretório Nacional. Esse plano de reconstrução, pelo menos a versão que foi apresentada ao Diretório Nacional semana passada, ele tenta articular propostas para diferentes níveis e situações. Tem o nível emergencial, ou seja, medidas que estão sendo propostas para defender agora, quando ainda somos oposição. Tem o nível da reconstrução, ou seja, medidas propostas para o imediato day after, quando o Bolsonaro e os golpistas forem afastados do governo. E tem o nível do médio e longo prazo, ou seja, aquelas medidas que viabilizam a transição em direção à sociedade que nós queremos. Infelizmente, na minha opinião, o plano que foi apresentado para debate no Diretório Nacional do PT, ele ainda não articula adequadamente esses três níveis, esses três momentos, essas três situações. Curiosamente, o plano proposto para debate no Diretório Nacional, ele vai perdendo em radicalidade exatamente onde ele deveria ser mais radical, ou seja, no médio e longo prazo. O plano proposto chega a falar da necessidade de uma nova utopia civilizatória, cita Tomás Moros, diz que ser realista hoje é ser utópico, no bom sentido da palavra. Entretanto, como eu já disse, o plano proposto não articula de maneira adequada a relação entre as medidas propostas para agora e para o day after, com as nossas medidas de médio prazo e nosso objetivo socialista. Para que essa articulação exista e para que ela não seja apenas retórica, o plano precisaria tratar mais e tratar melhor de um tema que é quase proibido, a propriedade, a estrutura social do país. Na minha opinião, ao invés de fazer isso, o plano se concentra no debate sobre a reforma do Estado. Acontece que o Estado pode ser um meio, mas não é um fim. Ele pode ser um meio para ajudar a realizar uma profunda transformação democrática, popular, socialista nas relações sociais e econômicas. Mas se ele quiser ser um meio para fazer essa profunda transformação, ele tem que estar colocado a serviço de uma alteração na estrutura de propriedade. Que, ao dizer que o centro é reformar o Estado, o plano proposto para debate no Diretório Nacional minimiza o desafio posto, tanto no terreno da sociedade quanto no terreno do próprio Estado. Desafio que vai muito além de uma reforma. Veja, nós precisamos de outro Estado. Esse daí não nos serve. A gente pode começar a fazer o que deve ser feito com ele, mas a gente não vai terminar o que deve ser feito com ele. Como o plano proposto ele minimiza o desafio, ele deposita a maior parte das suas fichas em medidas fiscais, em medidas tributárias, em medidas de financiamento do Estado. E não enfrenta adequadamente o tema que, na minha opinião, é o tema-chave, que é o da mudança nas estruturas de propriedade e de poder. Isso fica claro quando a gente vê que o plano proposto fala sobre dois temas-chave: a reindustrialização do país e a geração de dezenas de milhões de empregos bem pagos e com direitos garantidos em lei. O caso é o seguinte, pessoal, não haverá reindustrialização de novo tipo se isso depender dos atuais capitalistas e das atuais empresas capitalistas nacionais e estrangeiras existentes no Brasil. Ou a gente enfrenta eles, ou a gente derrota eles, ou a gente constrói empresas estatais e uma rede de pequenas e médias empresas que não existem hoje. Portanto, ou a gente altera a estrutura de propriedade e poder, ou a gente não vai dar conta de reindustrializar o país e de gerar dezenas de milhões de novos empregos, bem pagos e com direitos garantidos em lei. No fundo, o que está em discussão é o seguinte: nossa proposta não é a de fazer uma reforma capitalista do capitalismo, para ter um novo modelo capitalista. A nossa proposta é de realizar uma transformação democrático-popular e socialista no capitalismo existente em nosso país, para superar o capitalismo. São duas visões diferentes que precisam ser explicitadas no debate. E repetimos, se a gente quer mesmo fazer uma transformação democrático, popular e socialista no nosso país, a gente precisa enfrentar o tema da propriedade e precisa colocar o socialismo como meta. Uma meta que, além de desejável, é possível, necessária e realista nesse momento de crise sistêmica
em que a gente está no Brasil e no mundo. Além dessa questão central, que é a questão da propriedade, existem outros problemas gravíssimos no plano no que diz respeito ao tema do poder. O primeiro deles é que o plano proposto para debate no Diretório Nacional não incorporou a defesa do fora Bolsonaro. Os responsáveis pela elaboração do texto argumentaram que isso já é uma resolução partidária. Agora, vamos falar sério, né? Qualquer debate programático que pule o tema do fora Bolsonaro está descolado da conjuntura política e da tática do partido. Ainda na questão do poder, o plano proposto para debate no Diretório Nacional não defende, não incorpora a Assembleia Constituinte. É curioso, porque a Assembleia Constituinte é uma resolução partidária. Um Congresso Nacional do PT aprovou a necessidade de uma Assembleia Nacional Constituinte. Aí é um pouco surpreendente como uma comissão se dá o direito, se arroga o direito de suprimir esse tema. Quem pode fazer isso, na melhor das hipóteses, é o Diretório Nacional do PT, não uma comissão. Eles não incluíram, rejeitaram as emendas que falavam a respeito e ainda argumentam como se tivessem autoridade para tal. Esse é o jeito real com que funcionam certas instâncias do partido e certas pessoas do partido. Quando lhes interessa, as resoluções são cláusula pétrea. Quando não lhes interessa, as resoluções são simplesmente desconsideradas. Algo parecido com isso ocorreu durante a campanha presidencial de 2018. A Constituinte fazia parte do programa de governo do companheiro Fernando Haddad e depois, por uma decisão ou do candidato, ou da coordenação de campanha, ou da comissão de programa, ou uma decisão pessoal de alguém da direção do PT, eu sinceramente até hoje não tenho uma resposta completa para isso, a Constituinte saiu do programa. Aquilo foi um grave erro de método, um grave erro político, e a única desculpa possível é que a candidatura do companheiro Fernando Haddad não era uma candidatura apenas do PT. Mas esse argumento não vale nesse caso. O programa do PT precisa incluir a Assembleia Nacional Constituinte. E se o Diretório Nacional do PT quiser suprimir o tema da Constituinte, ele tem que se defrontar com o fato de que tem uma resolução congressual a respeito. Portanto, tem que ter pelo menos argumentos para explicar por que se está excluindo o tema da Constituinte. Os argumentos contra a inclusão da Constituinte apareceu na própria reunião do Diretório Nacional do PT. É o argumento da correlação de forças negativa. Se esse argumento for adotado, ele vai nos levar a abandonar quase todas as propostas feitas no documento. Evidentemente, a começar com o socialismo. E vai nos levar também a abandonar outras propostas que supõem uma Constituinte. Por exemplo, o tema dos militares, o tema do sistema judiciário brasileiro. Como é que vai se mexer nisso sem uma Assembleia Nacional Constituinte? Por fim, é bom lembrar que resta muito pouco da Constituição de 88 no que ela tinha de bom. E, por outro lado, seguem lá firmes e fortes todos os elementos institucionais que possibilitaram o golpe. Portanto, defender a necessidade de uma nova Assembleia Nacional Constituinte não é contraditório com defender o que há de positivo na Constituição. Pelo contrário, defender a necessidade de uma nova Assembleia Constituinte é ser coerente com a defesa do que há de positivo na Constituição ou com a defesa do que havia de positivo na Constituição e precisa voltar a vigir. Né? Sobre a questão militar, que eu comentei um pouco antes, ela inclui todo o temário das Forças Armadas, a começar pelo artigo 142 da Constituição. Sem Constituinte, isso não vai ser adequadamente resolvido. E a questão militar inclui também o tema da desmilitarização das polícias militares. O plano proposto, o plano de transformação proposto, fala apenas em, abre aspas, revisar, fecha aspas, o modelo militar de segurança pública. Essa concepção está profundamente equivocada. Não tem como revisar. Em se tratando de segurança pública, não existe modelo militar aceitável. Aliás, nessa questão, o plano proposto para debate no Diretório Nacional do PT também desconsiderou aquilo que o partido já acumulou a respeito da necessidade de desmilitarização das polícias militares, desmilitarização da segurança pública, que não tem a ver, como às vezes as pessoas acham, com o policial andar armado ou desarmado. Tem a ver com não considerar a população como inimiga. Outra questão chave em debate é a do setor financeiro.
eu e outras pessoas propusemos que o setor financeiro oligopolista privado seja estatizado. Uma proposta similar a essa foi rejeitada pelo Diretório Nacional do PT quando nós discutimos o programa que apresentaríamos na campanha presidencial de 2018. Pois bem, tanto lá como agora, eu não considero possível enfrentar a crise, recuperar o papel do Estado, mudar o rumo da sociedade brasileira, sem acabar com o oligopólio financeiro privado. Não se trata, portanto, de fazer uma, entre aspas, reforma do sistema bancário, como propõe o programa levado a debate no Diretório Nacional. Se trata de fazer uma revolução no setor financeiro. Revolução no sentido de colocar sob controle público o que hoje é controlado por uma minúscula oligarquia que usa uma concessão pública, pois os bancos são uma concessão pública, e que usa a captura dos órgãos controladores, pois o Banco Central e o Copom, na prática, operam como braços do setor financeiro privado. Essa oligarquia usa uma concessão pública e usa esses órgãos controladores para extorquir há décadas a população brasileira. Pois bem, essa timidez que o programa proposto para debate adota frente ao capital financeiro, ela se repete também no como tratar o agronegócio, no como tratar o extrativismo, no como tratar as transnacionais. Ou seja, tudo que diz respeito à propriedade é tratado com timidez, com pouca radicalidade. E a verdade é que nós sabemos que esse problema da estrutura econômico-social brasileira não vai ser solucionado agora, quando a gente é oposição, nem vai ser solucionado no imediato day after, quando a gente conseguir derrubar o governo Bolsonaro. Mas é um tema que precisa ser solucionado no horizonte de médio prazo, sob pena de, ao final das contas, a gente não ter nenhuma transformação efetiva no Brasil, o que seria um desperdício imenso, pois a gente vive uma crise sistêmica profunda no mundo e no Brasil. E se a gente está falando sério, se realmente a gente acredita que essa crise é a maior crise vivida pelo mundo desde 1929, então essa é a hora da gente apresentar uma alternativa sistêmica para essa crise sistêmica. E essa crise sistêmica é do capitalismo, não é apenas uma crise do modelo neoliberal. E, portanto, se é uma crise do capitalismo, nós temos que apresentar uma alternativa sistêmica que seja socialista. Agora, claro, se os socialistas ficarem tímidos em defender sua visão socialista, o resultado vai ser que no dia seguinte nós vamos viver um normal pior do que o péssimo normal que a gente já vive. É essa a, digamos, problemática que a gente está enfrentando no debate do programa de transformação. Espero que os ouvintes do podcast acompanhem atentamente e interfiram nesse debate, exigindo que o nosso partido adote um programa à altura do imenso desafio que vive o mundo, vive a nossa região e vive o nosso país. É isso. Patrick, editor do podcast do Patrick Araújo, o que eu teria a dizer. Massa, Walter, obrigado pelo informe, companheiro. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, estamos disponíveis nas mais diversas plataformas, Google Podcast, Spotify, Rádio Public e também por meio de áudio de WhatsApp. Pedimos que vocês nos ajudem a compartilhar. Lembrando que nessa quinta-feira nós temos o programa Antivírus, transmitido pelo Facebook do jornal Página 13 às 19 horas. E às 21 horas a gente vai ter essa semana o Contra Mola, no YouTube do canal Contra Mola, com o companheiro Walter Pomar, a companheira Natália Sena e eu, o Patrick. Nos vemos lá, saudações petistas e até mais.